suas histórias, tua casa, o teu pai, teu passado é minha agonia. Já enxergo agora, no trabalho, no teatro, vou tecendo meu falar e a nossa amizade é um culto. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a milha, descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Sou cristão, confesso, digo mais, eu fui tão cego que tantos remorsos carrego. No afã de ter sucesso, inaugurei perseguições, são incontáveis as ações. Foi quando eu mergulhei o olhar em Estevão. Devo ir embora, tua casa é um altar, sou um estorvo à sua harmonia. Ora, boa noite a todos, bem-vindos à Casa com Evangelho. O objetivo deste trabalho é partilhar um pouco convosco aquilo que é o Evangelho no lar, aquilo que é um momento que todos devemos ter, um momento de encontro com a nossa família física, mas também com a nossa família espiritual. Então, qualquer trabalho espírita, neste caso, vai começar com uma prece de oração. E não sendo este diferente disso, portanto, vamos fazer uma breve oração de abertura dos nossos trabalhos e depois, entretanto, vamos continuar com aquilo que tenho para vos dizer hoje. Muito bem. Então, eu gosto de orar com música, que possam aqui acompanhar as minhas palavras para voltarmos. Querido Pai, querido Mestre, é com grande alegria que aqui me encontro junto de Ti e junto de toda esta audiência que tirou do seu tempo para estar aqui conosco. Que os momentos que aqui vamos passar possam ser benéficos, não só para nós, mas também para aqueles que andam junto de nós e que em conjunto possamos refletir na mensagem de Jesus, no que Ele nos trouxe, no convite que Ele nos faz, para que a nossa vida seja de harmonia, de paz, de tranquilidade. Assim, amparados pelo alto, invocando o Mestre, invocando os benfeitores da Estrada de Damasco e todos aqueles que de boa vontade se quiserem juntar a nós. Que assim seja. Muito bem. Fizemos a nossa prece de abertura e hoje, antes de começar, portanto, eu acho que será razoável fazer aqui uma breve apresentação pessoal. Muita gente me conhece, mas há pessoas que também não me conhecem e, portanto, vou apresentar-me. O meu nome é Filipe Pereira, eu resido em Valparaíso, concelho da Zambuja. Enquanto profissional sou osteopata. Tenho uma grande paixão de lazer que é o pool, chamado snooker, uma modalidade que eu pratico e que gosto bastante. E tenho uma outra paixão, que é a doutrina espírita.
A minha paixão pela doutrina espírita ocorre porque a doutrina espírita mudou a minha vida para melhor. Tornei-me uma pessoa muito melhor desde que conheço o espiritismo e, portanto, é com naturalidade que eu aqui estou, porque o que é bom é para ser partilhado. Então, se eu gosto e se o espiritismo mudou a minha vida, portanto, com certeza poderá mudar também a vida de muitas pessoas. E eu eu sei que é assim. Assim nós permitamos que a doutrina espírita entre nos nossos corações. Então, como dizia, tenho estas duas paixões. Eu estou, do ponto de vista espiritual, vinculado ao Centro Espírita de Santarém, casa onde aprendi tudo aquilo que sei de espiritismo, nomeadamente com a pessoa de António Mendonça, a quem devo grande gratidão, e a todos os trabalhadores, quer do plano físico, quer do plano espiritual. Então, há 10 anos que conheço a doutrina espírita, fiz algumas palestras, fiz algum trabalho mediúnico, fiz vários trabalhos que dizem respeito à casa espírita e até me encontrar aqui, portanto, até me encontrar aqui convosco, já uma pessoa bastante diferente daquilo que era do que quando lá entrei. Então, o nosso projeto, porquê Casa com Evangelho? Por vários motivos. O primeiro é que estamos em situação de confinamento, não é? Fomos todos obrigados a estar em casa, forçadamente, e a verdade é que, se nós ouvirmos as notícias, o que acontece é que cada vez há mais mortes. Há mais mortes todos os dias devido à pandemia. A verdade é que cada vez há mais casos e o desespero vai aumentando. E também foi essa uma das razões pelas quais eu decidi partilhar aqui alguns momentos convosco. Outra questão tem a ver com a casa não só do ponto de vista físico, mas casa também do ponto de vista espiritual. Ou seja, espiritualmente falando, a casa é sinónimo da mente e, portanto, uma mente regada com este néctar que é a mensagem de Jesus e, portanto, acaba por ser uma mente muito mais equilibrada. E, portanto, esse é um dos objetivos de aqui estarmos hoje. Ora, outro ponto que eu gostava de referir é que o trabalho que aqui vamos fazer é sobre o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Este livro é um livro enquadrado num conjunto de 5 livros, dos quais é constituída a doutrina espírita. Ao conjunto destes 5 livros dá-se o nome de Pentateuco Kardeciano. O primeiro livro que Allan Kardec escreveu foi o Livro dos Espíritos. O segundo livro é o Livro dos Médiuns. O terceiro livro é este que vamos estudar, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. O quarto livro é O Céu e o Inferno. E o quinto livro é a Gênese. Portanto, o conjunto destes 5 livros tem tudo aquilo que é os conceitos doutrinários pelo qual se rege o Espiritismo. Nós vamos ter aqui, podemos ter 2 abordagens, ou eu posso abrir o livro e ler uma passagem, ou posso eventualmente, se quiser, chegar aqui
e partilhar aqui a mensagem convosco. Eu gostaria de ouvir a vossa opinião, se preferem que eu faça o Evangelho apresentando a leitura aqui tal e qual como está, portanto posso fazer aqui um bocadinho de zoom, ou que eu possa fazer aqui a leitura e depois falar sobre aquilo que temos que falar. Portanto, vou deixar aqui à vossa consideração o facto do que for melhor para vós é aquilo que eu vou adotar. Só de referir que provavelmente estariam à espera de uma reflexão já sobre o livro, mas hoje eu vou só fazer mesmo a apresentação e o objeto que vai ser, portanto, o objeto do trabalho de hoje. Portanto, coloquem aí nos comentários, por favor, se preferem uma leitura oral ou se preferem acompanhar através da partilha de ecrã. Portanto, para mim é melhor, portanto, é como vocês quiserem. Para mim é igual, é só uma questão de agilizarmos aqui depois o nosso trabalho. O que tiver mais votos, depois é aquele que ficará, portanto, que adoptaremos. Assim, vamos seguir aqui a apresentação. Ora, o livro, a apresentação já está. Aqui ainda estou aqui a aprender um bocado como é que isto se faz. Ora, então porquê deste projeto? Portanto, pelas mesmas razões que referi há pouco, portanto, há neste momento, e não é só agora, há pessoas que sofrem, e isso aflige-me. Há pessoas, para já também por uma questão pessoal. Devo dizer já que se há alguém que necessita de ouvir estas palavras e de refletir sobre elas, sou eu. E, portanto, fico já apresentado, porque eu sou uma pessoa e percebo cheia de defeitos e por mim preciso de melhorar muita coisa. E, portanto, aqui a ideia é partilhar convosco este caminho e é também ouvir as vossas opiniões. E a minha ideia também é, eventualmente no futuro, também poder convidar pessoas para partilhar este momento e para que em conjunto, para que não estejam sempre a ouvir a minha opinião e a minha voz, é importante ouvir outras pessoas, ouvir outras ideias, porque não há ninguém que não possa ou que não tenha coisas para dizer. Assim, vamos avançar aqui na apresentação. Ora, eu ainda tenho aqui uns pequenos erros com isto, ainda me estou aqui a adaptar. Ora, então, como fazer o Evangelho em casa? Vamos por partes. É fundamental haver pelo menos um momento durante a semana onde cada um de nós se reúne. Pode ser com a própria família, pode ser sozinho, pode ser acompanhado, não há número de pessoas, pode ter um pai, um filho, o cônjuge, os avós, portanto não há limite de pessoas para fazer o Evangelho. E a grande vantagem, os grandes benefícios que o Evangelho no lar traz é, sobretudo, cada vez que se faz o Evangelho em casa, nós estamos a fazer, no fundo, um trabalho espiritual. Porque
nós sabemos, à luz da doutrina espírita, que nunca estamos sós. Então, da mesma forma que nós por vezes sentimos perturbações espirituais, maus pensamentos, fadiga, até sintomas físicos, monoideias, sentimentos de raiva, de rancor. Portanto, tudo isso pode ser da nossa personalidade, mas também a verdade é que há também uma influência espiritual de entidades desencarnadas que nos projetam esses maus sentimentos. Então, o Evangelho no Lar vai ser um ponto de luz, ou vai ser um encontro que nós temos, para já, em primeiro lugar, com Deus, depois com Jesus, que segundo a doutrina espírita é o governador espiritual do nosso planeta, mas também com o nosso anjo da guarda, ou exatamente com espíritos amigos que nos querem bem, que já partiram, mas que estão muitas vezes perto de nós. Nomeadamente, parentes que já partiram, amigos e todas essas entidades às quais nós conhecemos e que estão sempre ou que estão vinculadas a nós. Então, o Evangelho tem, no fundo, várias funções. Para já, de limpeza espiritual da própria família, mas também de educação de nós próprios, mas também das entidades ou dos nossos familiares desencarnados, com certeza. Então, é um pouco por aí, é fundamental que nós nos habituemos, porque nós temos educação formal, informal, mas infelizmente não temos uma educação espiritual. Então, também um dos motivos deste momento, destas sessões, será fazer com que as pessoas que também irão ouvir e partilhar este momento também possam fazer em sua casa ou, se estiverem sozinhos, podem juntar-se aqui a este momento. Muito bem. Então, quais são os benefícios do Evangelho no Lar? O primeiro benefício é do próprio, ou seja, do coordenador, dos próprios, neste caso, das pessoas que nele participam. A verdade é que nós vimos saturados do trabalho, temos chatizes, temos contas para pagar, temos as relações interpessoais de uns com os outros, da nossa família, e acabamos por andar exauridos da própria vida. Muitas vezes sem energia, sem esperança, fundamentado a nossa mente basicamente no pessimismo e no derrotismo. Ora, a partir do momento em que nós fazemos Evangelho no Lar, tudo isso a pouco e pouco começa a mudar. Porquê? Porque não raras vezes as causas desses sentimentos advêm do mundo espiritual. Ou seja, têm como causa principal a influência, muitas vezes negativa, que há sobre nós. Então, o Evangelho no Lar, um dos grandes benefícios, é poder haver um momento para que nós não só refletamos sobre aquilo que é as mensagens que vamos ler, mas também uma educação que tem que ser feita. No Espiritismo falamos de reforma íntima, de reflexão sobre os textos, mas que isso se torne numa aplicação prática para a nossa vida. Então, a partir do momento em que nós começamos a aplicar esta moral, tentarmos sermos as melhores pessoas, ter disciplina, com leituras boas, ouvir música boa, ver filmes bons, ter pensamentos bons sobretudo, a nossa vibração espiritual começa a mudar. E o facto
dessa vibração espiritual começar a mudar, nós começamos a ficar mais simpáticos ou começamos a ficar a permitir que as entidades espirituais mais elevadas possam influenciar-nos de uma forma mais sentida nas nossas vidas. Portanto, é fundamental para o nosso equilíbrio, para termos saúde, ou seja, saúde física, saúde mental e saúde espiritual. É fundamental esta tríade: corpo, mente e espírito. Costuma dizer-se mente sã, corpo são, e de facto é uma verdade. Portanto, corpo são, mente sã, naturalmente que também há uma espiritualidade mais evoluída. Então, eis alguns benefícios do Evangelho no lar. Então, como fazer o Evangelho em casa, ou seja, e como é que vamos fazer aqui? Portanto, aquilo que eu vou passar hoje é, no fundo, também aquilo que qualquer pessoa pode fazer em casa. Muito bem. Como perceberam no início, eu comecei com uma prece de abertura. E qual é a função da prece de abertura? A função da prece de abertura é, sobretudo, num primeiro aspecto, de ligar-nos ao alto, ligar-nos à espiritualidade superior, ligar-nos a Deus, ligar-nos a Jesus. Não importa muito a quem nos dirigimos. Tendencialmente deveremos dirigir-nos a Deus, a Jesus, ou ao nosso anjo da guarda, ou a alguma entidade que nós saibamos que possa ser, que nós possamos ser devotos, Santo Agostinho. Aqui não interessa muito se a entidade é católica, se não é. Portanto, o que interessa, estamos a falar de evolução do espírito e não da sua própria religião, porque os espíritos não têm religião. Então, devemos dirigir o nosso pensamento ao alto. E isso, para além desta ligação vertical, há também uma ligação de qualificação do ambiente. Portanto, quando fazemos a prece, o nosso corpo espiritual expande-se, a nossa mente também se expande e qualificamos o ambiente. Depois da prece de abertura, o que se deve fazer é, naturalmente, fazer a abertura do Evangelho no lar, do Evangelho. Este livro, este é de capa grossa. Aliás, eu deixei aí nos comentários da transmissão uns links da Federação Espírita Portuguesa para quem quiser adquirir o livro. Portanto, na loja online da Federação Espírita Portuguesa pode adquirir. Eu tenho ali outra versão, mas esta é uma versão de capa grossa. Esta é uma tradução de José Herculano Pires. Há uma edição da Federação Espírita Portuguesa de capa mais fina. Este livro é 15€, salvo erro. O outro é uma versão de 7,5€. Tradução de Guilhom Ribeiro. E deixei também um link para quem não puder comprar o livro. Também tem, ou também pode fazer download com o livro em PDF. Portanto, voltando aqui ao como fazer o Evangelho em casa. Vamos abrir. A pessoa que está a coordenar os trabalhos vai abrir o livro e depois vai sair uma passagem. Neste caso, não sei se conseguem ver, saiu uma passagem. Neste caso era os órfãos, e quem está a coordenar o trabalho faz uma leitura e depois pode fazer ou tecer alguns comentários. Se houver alguém no seu campo familiar que também queira comentar, pois passa-se a palavra a quem quiser comentar. Quanto mais as pessoas que estiverem
a fazer o Evangelho se envolvam no trabalho, melhor. Às vezes as pessoas ficam com vergonha, outras não querem fazer leituras, outras não querem comentar. A verdade é que nem todos estamos com vontade, ou não queremos, ou não sabemos. Mas isso não é importante. O importante é a presença da pessoa, porque todos nós temos necessidades espirituais. Então, depois da abertura do livro, depois do comentário feito e depois de se perguntar aos intervenientes da reunião que se querem participar, existem outras leituras complementares aqui. Eu tenho aqui uns outros livros, que são todos livros de espíritos. Portanto, isto são livros que podem ser complementares àquilo que é a leitura principal do Evangelho segundo o Espiritismo. Isto são livros de mensagens. Esta é a coleção Fonte Viva, que é bastante interessante, porque tem mensagens, pequenas mensagens e comentários de Emmanuel. Emmanuel foi o espírito, foi o guia de Francisco Cândido Xavier. Para quem conhece a doutrina espírita está mais familiarizado com estes termos, mas não se preocupem se não entenderem algum termo que eu possa dizer aqui, porque atempadamente, portanto, terei todo o gosto em esclarecer alguma dúvida que possa existir. Portanto, estes livros são de leitura complementar, neste caso Fonte Viva, Vida Feliz, de Divaldo Pereira Franco, ou há uma série de livros, que é esta série do Evangelho por Emmanuel, ou seja, aqui Emmanuel faz comentários aos versículos do Novo Testamento. Esta é uma coleção de 7 livros. Tem aqui, por exemplo, outros. Portanto, são todos livros que auxiliam o Evangelho em casa, e são livros com mensagens fantásticas que nos fazem refletir e que nos fazem ficar mais preparados, têm reflexões profundas que nos ajudam a aplicá-las, ou seja, sai a mensagem, nós refletimos e aplicamos sobre a nossa vida. Ou seja, estas leituras complementares, para quem não gosta de fazer comentários, pode simplesmente ler, o que é fantástico, e assim todas as pessoas, todos os intervenientes desta reunião participam. Portanto, não é preciso, o Evangelho não é para doutores, o Evangelho é para pessoas simples que se queiram melhorar e que se queiram saber um pouco mais e auto-melhorar-se. Muito bem, o próximo passo, leitura do Evangelho, comentário. Temos as leituras, fazemos a leitura das leituras complementares e podemos, por exemplo, fazer o quê? Agora só um momento, deixa eu ver se consigo tirar isto daqui. Ok. Podemos fazer irradiações. Ora, o que é isto das irradiações? Se vocês conhecerem alguém, o vosso familiar ou não, um amigo, um colega, que esteja a passar por tremendas dificuldades, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer uma irradiação. Ora, o que é isto de irradiação? Na verdade, só o facto de pensarmos na pessoa, nós quando fazemos uma oração, vamos
irradiar a pessoa com energia positiva, com bons fluidos, com bons pensamentos, e isso vai por si só melhorar a capacidade, portanto, a condição espiritual da pessoa. Portanto, nós aqui vamos também ter um momento de irradiações para pessoas que estejam em sofrimento. Portanto, vamos aproveitar o facto de ser mais que uma pessoa, de ser eu fazer o Evangelho em casa sozinho, eu fazer o Evangelho em casa sozinho, portanto agora abri as portas da minha casa até à vossa, e portanto a verdade é que se nós nos concentrarmos todos no auxílio destes sofredores, certamente que a força, portanto, a força da oração de nós todos será com certeza muito mais benéfica para quem delas beneficia. Portanto, isto é um trabalho que podemos fazer também em nossa casa, no silêncio. Não é necessário que a pessoa saiba que nós estamos a orar por ela, que não saiba a vossa mão direita o que faz a mão esquerda. Portanto, também não é necessário que a pessoa saiba, só é necessário de facto fazer e orar por ela. Portanto, se houver alguém aí na audiência que esteja necessitada de orações, ou de conhecer alguém que de facto precise desta força extra, portanto, pode pôr aí nos comentários os nomes, que eu depois vou recolher os nomes todos e vamos colocar aqui para que a cada evangelho que se vai fazer, essas pessoas possam ser beneficiadas. Se não quiserem estar a expor o nome das pessoas nos comentários, podem enviar o nome através de mensagem inbox aqui no Messenger da página, que eu depois vou recolher todos esses nomes e vamos fazer depois aqui a oração por eles. Outra nuance do próprio Evangelho. Portanto, já falámos de abrir, portanto, da prece, falámos da leitura do comentário, falámos das leituras complementares, falámos de reflexões, falámos de irradiações e agora vamos falar de, salva publicidade, vamos falar de água fluídica. Então, o que é isto da água fluídica? Portanto, podem ter uma aguinha tal e qual esta que eu tinha aqui, para que esta água seja beneficiada pelos amigos espirituais que acompanham o trabalho. E depois perguntam, então, mas quem são esses amigos espirituais? Portanto, podem ser vários espíritos. Podem ser espíritos amigos, podem ser espíritos bastante evoluídos, podem ser espíritos, ou seja, depende da nossa afinidade. E a verdade é que quanto mais evangelhos nós fazemos, mais lúcidos ficamos e mais amigos de entidades superiores nós vamos ficar também. Portanto, se houver uma consequência, essa é a consequência. Então, voltando novamente à água fluídica ou à água energizada, ela vai ser adicionado fluidos vitais que vão beneficiar a própria saúde, e neste caso estamos a falar de saúde física. Por vezes, não vou dizer porque carecia de evidência científica o facto de haver portanto, o adicionar de fluidos, ou neste caso não é de medicação, como é que eu hei de explicar? Ou seja, basicamente a água é fluidificada através de entidades espirituais
que vão beneficiar a todos. Pode haver água específica para todos, para a família, ou mesmo água, portanto, uma garrafa geral ou uma garrafa específica, se houver alguém que esteja a padecer de uma enfermidade, que esteja com algumas dificuldades, portanto, pode haver a fluidificação desta água fluídica. E depois, para terminar, então, fecha-se o trabalho com uma prece de fecho, ou seja, para terminar o nosso trabalho. Então, fazendo um breve resumo mais uma vez, prece de abertura, leitura que pode ser aleatória, abrir o livro aleatoriamente, ou podem levar os temas do livro seguidamente, as leituras complementares, as irradiações, a água fluídica e no final fazermos o prece de fecho. Então, hoje o que tinha para partilhar convosco era sobre tudo isto, portanto, trazer-vos um pouco daquilo que vai ser a orientação dos nossos trabalhos. Eu vou deixar ora, estava aqui a ler alguns comentários. Portanto, para fechar o trabalho, eu vou fazer agora o nosso fecho, e depois de fechar aqui o trabalho, portanto, ainda vou ficar aqui mais um bocadinho para eventualmente responder algumas questões que possa haver. Vou dar aqui uma passagem pelos comentários e depois então encerrarei esta transmissão. Muito bem. Vamos então fazer o nosso fecho. Eu vou solicitar a todos que se instalem bem. Este é o ponto mais alto do Evangelho, que é a prece de fecho. E vou colocar aqui uma musiquinha e acompanhem a minha voz. Ora, e assim, Senhor, aqui nos encontramos agora muito mais calmos de todo este nervoso miudinho que acarreta todas estas loucuras em que nos metemos. Senhor, Tu és o sol que irradia a todos os momentos. Tu és aquele Pai amoroso que, independentemente das circunstâncias, nos abraça a qualquer hora. E neste momento, sentindo o Teu abraço, Te agradecemos pela nossa vida, pela nossa família, por todos aqueles que de alguma forma se cruzam e se cruzarão connosco. Senhor, abençoa os profissionais de saúde, abençoa os nossos políticos, abençoa todos aqueles que sofrem e que neste momento estão adoentados, quase a passar para o mundo espiritual. Que todas estas gentes possam ser abençoadas por Ti, dando-lhes as inspirações, mas que também nós, Senhor, enquanto sociedade, enquanto individualidades, possamos também nós fazer a nossa parte na construção de um mundo melhor. Que esta pandemia não seja só para resgate do nosso pretérito, mas também seja, sobretudo, um caminho para a nossa luz. Pedimos-te isso, pedimos por nós, mas pedimos também por aqueles que nos acompanham e, sobretudo, Senhor, para todos aqueles que ainda estão afastados de nós. Assim, gratos por esta oportunidade, nós nos despedimos, agradecendo ao alto e agradecendo a todos que amavelmente aqui estiveram comigo. Muito obrigado a todos e vemos amanhã. Ora, está feita a prece de fecho, os trabalhos
estão encerrados. E eu agora queria partilhar aqui um bocadinho convosco. Vamos ver aqui os comentários. Vou pôr aqui o da Fernanda. Imagem bonita, rodeada de luz. Fernanda do Cartaz. Beijinho, Fernanda. Obrigado. Vamos ver aqui. Aqui mais. Ok, já vi que preferem aqui a leitura oral. Pois, eu também sinceramente me dá mais jeito também fazer a leitura oral. Ora, está aqui, vamos cá ver, portanto eu não vou conseguir responder a todos naturalmente. Aqui, comentário da Céu Casanova, vamos ver aqui. Corpo, mente e espírito, em verdade, o corpo somente sã, naturalmente que também a espiritualidade mais evoluída. Então, alguns benefícios do Evangelho. Então, como fazer o Evangelho em casa? Não estou a perceber muito bem. Então, sim, alguns dos benefícios do Evangelho é exatamente esse. Portanto, à medida que nós vamos falando refletindo sobre estas verdades, no fundo, portanto, nós vamos compreendendo e vamos interiorizando naquilo na nossa vida, não é? Ora, vamos ver aqui. A Marinha, assim seja, que assim seja, Mara. Um beijinho para os meninos. Mais. A Cândida. Cândida, gosto tanto de si. Um beijinho para si, Cândida. Luigi, muito obrigado, maravilhoso. Um abraço, Luís. É sempre a considerar. Vamos ver aqui. Diolinda. Obrigado, Diolinda. Sónia Mota, um beijinho para ti, Sónia. Mais pessoas. Olha o David. David, um abraço para ti, David. Bom, muitas outras pessoas estiveram aqui. Eu vou-me despedir de todos. E amanhã vamos começar então a refletir sobre o Evangelho. Isto era para ser meia horinha. Isto estende sempre a 50 minutos. Peço desculpa pela demora, mas o Evangelho de hoje assim o exigia. Portanto, amanhã às 22h30 cá estarei convosco. Um abraço para todos e uma santa noite. Obrigado.